Henker que vive duas vezes. Capítulo 656. Foice, 6. Vimalacitra desce. Todos os deuses engasgaram ao ver a mensagem aparecer no 77º andar. Todos os deuses estão confusos. Todos os demônios estão nervosos com a possibilidade de ficarem do lado ruim de Vimalacitra. Os demônios ficaram sem palavras. Vimalacitra era como o rei Asura das sociedades demoníacas, rivalizando com o rei dos deuses nas sociedades piedosas muito antes da torre ser criada. Embora houvesse lendas de que ele havia sido derrotado em uma luta com um dos deuses supremos mais fortes de Deva, Indra, na época, ele só havia perdido devido aos números, não à força individual. Além disso, Vimalacitra empurrou Indra repetidamente para perto da destruição, então, ao determinar quem era mais ameaçador, nenhum deus em Deva poderia igualá-lo. Recentemente, ele saiu da Diesect e estava vagando pelo mundo sozinho. Agora que a mensagem de seu reaparecimento no mundo apareceu novamente, muitos engoliram em seco, nervosos. Já faz um tempo que não respiro esse ar. Um velho que tinha uma espada mais alta que ele abriu lentamente os olhos anormais, que brilharam. Este é o mundo inferior da torre? Dududu. O velho só abriu a boca para falar, mas o palco tremeu. Gosto de como o ar é fresco. Está muito mofado lá em cima agora. Então é chato. Ao contrário de sua afirmação, a atmosfera atual do 77º andar estava longe de ser fresca. Quanto mais intensos os ataques dos deuses, mais poder mágico Alforone liberava no palco. O espaço se contorcia e girava enquanto as leis naturais eram esmagadas, deixando uma atmosfera em ruínas. Estava quente e desagradável, pesado e desconfortável. Todos os Henkers que seguiram Yon-Wu até o 77º andar estavam enjoados. Eles congelaram, imaginando o que estavam fazendo e onde estavam. Era um campo de batalha onde até os deuses estavam tendo dificuldades. Mas Vimalacitra descreveu-o como fresco. Embora a raça Asura tenha sido combinada com a seita de E por serem pequenos em número, eles eram um grupo que nasceu para lutar. E como Vimalacitra era o rei de tal raça e era elogiado como o rei dos reis, os campos de batalha eram como um porto seguro para ele. A paz veio ao mundo celestial depois que Malachi e Infernal fizeram um pacto e as asas de Lúcifer foram cortadas. Ninguém mais bagunçou a ordem do mundo celestial. Assim, estes últimos anos foram extremamente chatos e exaustivos para Vimalacitra. No entanto, esta era de confusão centrada em Yon-Wu fez com que ele se sentisse vivo novamente. E seu coração congelado começou a derreter. Agora, finalmente o colocou em ação. O ataque de Alforone foi o maior campo de batalha a ser feito depois que os deuses e demônios ficaram presos no mundo celestial. No entanto, Vimalacitra não estava interessado em Alforone ou em deuses criadores renovados. Ele queria Yon-Wu. Ele precisava encontrar quem o chamou aqui. Sua atenção estava totalmente voltada para o novo rei dos deuses. Muitos deuses ficam surpresos com a escala de divindade exalada de Vimalacitra. Alguns deuses ficam tensos com o aparecimento de Vimalacitra. E a maneira como todos esses idiotas tagarelam é a mesma de sempre. Vimalacitra parou de respirar na atmosfera aquecida do campo de batalha e sorriu distorcidamente. Seu tom era grave e erudito, com um toque de certa arrogância. Mesmo tentando ignorar, Vimalacitra sentiu inúmeros olhares focados nele assim que desceu. Eles estavam cheios de medo, cautela, horror, confusão, admiração e muitas outras emoções. Ele zombou. Seria melhor você desviar o olhar antes que eu arranque esses olhos. Não estou interessado em vocês, idiotas, cegos pela reputação e que acreditam na força dos números. Muitos deuses desviam o olhar freneticamente. Alguns deuses se sentem insultados com a zombaria de Vimalacitra. Muito poucos deuses expressam resistência ao Vimalacitra. Eles mostram hostilidade. Hostilidade? Vimalacitra acariciou seu queixo com a mão e zombou. Suponho que seria melhor. Vimalacitra agarrou a alça preta em suas costas, para arrancar aqueles olhos tolos que não conseguem perceber seu oponente e julgar sua própria força. Vimalacitra brandiu sua espada. Embora ele tivesse simplesmente balançado a espada no ar, o resultado estava longe de ser simples. Colidir, dududu, colidir, estrondo. Como estrelas cadentes, as estrelas que iluminavam o céu caíram no chão após uma explosão. Todos os seres divinos expostos à trajetória de Vimalacitra caíram em pedaços. Black Gubitara estourou. O deus, Arte, foi destruído. O deus, Rato, foi destruído. O deus, Alarde, foi destruído. Muitos deuses caem. Os deuses próximos aos deuses caídos sofrem maldições. As maldições se espalharam como uma praga entre os deuses. Muitos deuses estão com medo. Alguns deuses estão chocados com a nova força de Vimalacitra. As sociedades piedosas estão abaladas. As sociedades piedosas estão em um estado confuso. As sociedades piedosas estão em estado de horror. O líder de Malachi, Metatron toma precauções contra Vimalacitra e o avisa para não interromper o ataque a Alforone. O chefe do Infernal, Baal estala a língua e diz aos demônios para não se envolverem com Vimalacitra. Cernunnos continua a olhar para Vimalacitra com olhos silenciosos. Vimalacitra sorriu amplamente. Ele estava preocupado que suas habilidades com a espada tivessem diminuído porque ele estava treinando sua mente e não tocava em uma espada há algum tempo. No entanto, parecia que suas habilidades haviam melhorado.
É porque fui iluminado recentemente? Vimalacitra não sabia o que era, mas não era algo ruim. Agora, ele precisava se ajustar a esse novo sentimento ao segurar a espada. E não havia melhor maneira de fazer isso do que derramar um pouco de sangue, e por acaso havia idiotas olhando para ele. Baque, baque, Vimalacitra golpeou sua espada novamente, como se quisesse se livrar de tudo em seu caminho para abrir caminho até Yon-Wu. Que tipo de pessoa é o novo futuro rei dos deuses? Ele é diferente do que vi de cima? Vimalacitra ficou tão curioso que seu coração ardeu. Esta é a fonte do ressentimento? De acordo com as lendas, quando o rei dos deuses Cronos fez a foice, ele coletou os vários tesouros e minerais do universo e os mergulhou na fonte do ressentimento. Não havia nada mais conhecido do que isso, então Yon-Wu estava curioso para saber o que era a fonte do ressentimento. Cronos deu uma breve explicação com indiferença. São puramente as lendas que conquistei. Yon-Wu estreitou os olhos para as inúmeras cenas e cartas que o cercavam. Foram tantas cenas que ele nem conseguia contá-las. Uma carta após a outra flutuava no ar, preenchendo o espaço como um livro. Foram registradas as lendas que Cronos construiu ao longo de eras e eras. Yon-Wu sentiu seu corpo afundar como se estivesse realmente dentro de uma fonte. Adamante e Darkness Jade são necessários para criar a Scythe, mas há algo mais importante. O que é? Antes de Yon-Wu colocar seus planos em ação, Cronos explicou o processo de criação da foice para Yon-Wu. Restaurando. Restaurando. As molas devem ser restauradas ao seu estado original. Yon-Wu entendeu imediatamente o que Cronos quis dizer. A foice em si era um artefato com grande divindade e era baseado nas lendas e na habilidade divina de Cronos. Para restaurar suas funções, as raízes de Cronos, as duas fontes, precisavam ser consertadas primeiro. A fonte da morte foi completamente restaurada, até mesmo fortalecida, depois que você subiu ao trono da morte. O conceito de morte que você já superou tudo que consegui durante meu auge. No entanto, a época da primavera não está nesse estado. É porque o poder do tempo é raro e precioso, o que torna difícil encontrar deuses com esta habilidade. É por isso que você não sabe por onde começar para restaurá-lo, não é mesmo? E você não pode simplesmente fazer o que quiser com ele, já que a primavera do tempo já foi sincronizada com o vestígio de Jeong-Yu. Também é bem diferente do que o Rei Negro lhe deu, e do caminho que eu percorri também. A habilidade do próprio tempo foi removida do Rei Negro. O Rei Negro era o vazio que existia antes da criação do universo. Ele representou a condição de estar, pausado, quando o conceito de tempo não existia. Considerando como o tempo era um conceito móvel, era o oposto direto do Rei Negro. Apesar disso, Cronos teve a habilidade do tempo enquanto era o apóstolo do Rei Negro. Não era do Rei Negro, mas era um poder que Urano havia deixado para salvar Cronos do demonismo. Seria melhor se convocássemos seu avô para aprender. Mas isso não é possível. Yon-Wu podia sentir a tristeza na voz de Cronos enquanto falava. Afinal, se Yon-Wu pudesse usar a invocação dos mortos em Urano, Cronos provavelmente ficaria muito feliz. Mas isso não significa que não haja um caminho. Entre nas minhas lendas. Como você já absorveu meu verdadeiro corpo, se estivermos unidos também, não deverá haver problema em você entrar. Também já fomos sincronizados uma vez. Encontre seu avô lá e aprenda sobre a habilidade do tempo. Foi uma nova maneira de pensar entrar nas lendas de Cronos para aprender a habilidade de alguém que eles não podiam mais encontrar. No entanto, como disse Cronos, poderia ter sido a única maneira de restaurar totalmente a primavera do tempo. E eles não tinham muito tempo agora. Escolha a lenda que você deseja jogar a seguir. 1. A Era com Gaia. 2. A Era das Brigas. 3. A idade de um humilde filho adotivo. 4. A idade de um apóstolo. Aviso: você está atualmente conectado a uma lenda de um ser antigo. Quanto mais tempo você estiver exposto às lendas de outra pessoa, maior será a ameaça de seu ego desaparecer. O limite de tempo está marcado. Prazo atual: 12 horas. Termine todas as suas tarefas dentro do prazo. Se você exceder o limite, seu ego poderá ser destruído. A contagem regressiva começa. 12 horas 0 minutos e 0 segundos. 11 horas 59 minutos e 59 segundos _ 99. 11 horas 59 minutos e 59 segundos _ 98. Yon-Wu não perdeu tempo e escolheu a lenda. A terceira opção, a idade de um filho adotivo humilde, foi escolhida. A lenda escolhida é tocada. Você receberá uma parte das memórias de Cronos para uma progressão suave. Uau! Yon-Wu sentiu seu corpo ficar mais leve ao ser abraçado pela luz familiar. Ao mesmo tempo, ele estava curioso para saber por que as lendas de Cronos eram chamadas de fonte do ressentimento. Serei capaz de descobrir depois de experimentar essa lenda? Assim, Yon-Wu abriu lentamente os olhos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.